costas é bem mais comum do que a gente imagina, né? Atinge 80% da população, segundo a Organização Mundial da Saúde. Em metade dos casos, uma simples mudança na postura pode resolver o problema. E aqui no estúdio nós vamos conversar com o fisioterapeuta Fernando Santiago. Muito obrigada pela sua presença aqui no estúdio. Dor nas costas todo mundo já sentiu ou vai sentir, é isso mesmo? Com certeza. A gente sabe hoje que a grande parte da população, a grande maioria da população vai ter problema de coluna um dia. E a gente sabe que vai ter mais de uma vez. Então, tão importante quanto tratar o problema é saber o que fazer para não ter de novo. A gente tem que aprender a evitar esse tipo de problema. Mas, por exemplo, às vezes a gente sente dor nas costas ou porque carregou peso, ou porque ficou com uma criança no colo, ou viajou de avião e dá uma dor no pescoço. São motivos sérios? Em que momento a gente deve procurar primeiro o ortopedista, depois o fisioterapeuta para fazer RPG, para corrigir essa questão da postura? Quando detectar que essa dor nas costas realmente é muito séria? Olha, a gente sabe que na maioria dos casos, em torno de 80% dos casos, o problema não é grave. Apesar do paciente às vezes ter um diagnóstico de hérnia de disco ou de artrose, existe hoje uma avaliação mecânica a partir do método Marquesi de diagnóstico e terapia mecânica. Essa avaliação permite a gente entender o problema do paciente e dar uma solução para o paciente em torno de 70% a 80% dos casos. E muitas vezes essa solução é simples e rápida. Não precisa tomar remédio? Na maioria dos casos, não. E o que a gente estava conversando sobre criança, né? É importante desde cedo ensinar a criança a sentar direito, a se abaixar direito, a carregar as coisas, a mochila não está muito pesada. Eu costumo dizer que cuidar da coluna é igual escovar os dentes. Então a gente tem que começar a ensinar as crianças desde cedo como sentar. Da mesma forma que você pede para o seu filho, vai escovar os dentes, você tem que insistir para que ele aprenda a sentar. Se a gente conseguir colocar na cabeça do ser humano que sentar direito é fundamental, é tão importante quanto escovar os dentes, a gente vai conseguir prevenir milhões de cirurgias, milhões de hérnias de disco no país e no mundo. É simples, é aprender a sentar desde cedo. É bastante importante também fazer, por exemplo, sessões de RPG para quem está com dor nas costas, fazer exercício. Qual a importância do exercício físico para evitar e diminuir a dor nas costas? O exercício físico ele é fundamental. Existem pesquisas mostrando que quem se movimenta melhora mais do que quem fica parado. Agora, o método Marquesi, ele tem como característica principal o autotratamento. Então, às vezes, se a pessoa fizer RPG, fizer pilates ou fizer qualquer tipo de tratamento, mas não souber se cuidar, esse tratamento, às vezes, ele acaba sendo falho. Então, o nosso objetivo hoje é ensinar o paciente a cuidar da coluna dele todos os dias, gerar independência para o paciente. Quais são os 3 cuidados fundamentais que você falando a gente pode já começar a praticar dentro de casa? 3 cuidados fundamentais? Sentar como? Sentar corretamente, tem que sentar sempre com a postura ereta. Movimentar-se, evitar ficar muito tempo sentado, evitar ficar muito tempo na mesa. De quantas horas a gente deve levantar, por exemplo, quem fica o dia inteiro no trabalho? O ideal é que se levante a cada 30 minutos. Levante, nem que seja para dar uma volta, faz um alongamento, beber uma água, dar uma volta, se movimentar, depois senta de novo e continua trabalhando. E existem exercícios específicos para tratamento e para prevenção. Então, a cada hora ou a cada 2 horas, o funcionário ou o paciente, ele arruma um lugar para fazer o exercício e voltar ao trabalho. Certo. Por exemplo, hoje é muito comum, todo mundo fica no celular o tempo inteiro. Às vezes a pessoa está digitando ou ela apoia o celular e fica com o pescoço torto. Isso tem aumentado, por exemplo, a procura das pessoas pelos fisioterapeutas, pelos ortopedistas também? Tem aumentado e cada vez mais cedo. Não só no celular, no iPad, no computador, as pessoas todo mundo passam abaixado, né? Cada vez mais tempo a pessoa numa postura ruim, mexendo nesses equipamentos eletrônicos. Então daí a importância de se ensinar desde cedo. A gente tem um projeto que é um livro que nós estamos lançando de educação postural para criança, para crianças de 6 a 10 anos de idade. Esse livro é de minha autoria, chama Pare o Circo, o Palhaço Entortou. No projeto Amigos da Coluna, e o objetivo é levar para as escolas públicas, escolas particulares, para a gente desenvolver um trabalho com crianças no sentido de trabalhar a prevenção a médio e longo prazo. Tá certo. Marcelo, muito obrigada então pela sua presença aqui no estúdio com a gente. Bom fim de semana. Muito obrigado. Obrigada.